Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, como diz os nossos irmãos rabínicos, Shalom Adonai, eu estou com uma palavra no meu coração que está aqui no livro de 1 Reis, capítulo de número 17. Já faz um bom tempo que eu quero trazer essa palavra de Deus aqui no Facebook. Também vou tentar colocar lá no YouTube esse vídeo no nosso canal lá. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, você que tem aí a Bíblia, pega a sua Bíblia, vem comigo na leitura do texto, 1 Reis, capítulo 17, e o versículo de número 14, que diz assim: Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Irmãos, uma palavra muito abençoada, um texto que é conhecido por muitos evangélicos, muitos do povo de Deus já conhecem esse texto, mas esse texto está no meu coração e eu queria falar desse texto aqui neste vídeo, né, irmãos? Primeiro Reis, segundo Reis, vem logo após a seguir de primeiro e segundo Samuel. Esses 4 livros em conjunto abrangem de forma seletiva toda a história dos reis de Israel e de Judá. Segundo Rei abrange cronologicamente 4 séculos do reinado do rei Salomão. Salomão começa ali o seu reinado em 970 a.C. Tem uma data também que é muito discutida por parte dos teólogos, mas o livro não vai dizer sobre esta data, que foi o exílio babilônico em 586 a.C. Tem teólogos que dizem que o exílio babilônico ocorreu durante esses livros de primeiro e segundo Reis. Primeiro Reis divide-se em 2 partes principais. A primeira descreve o reinado do rei Salomão, do capítulo 1 ao capítulo de número 11. Os primeiros capítulos descrevem as circunstâncias que o conduziram ao seu reinado. Capítulo 1 e o versículo de número 2 mostra Salomão pedindo sabedoria para Deus para governar o povo de Israel. O reinado do rei Salomão foi um reinado de paz. Paz porque ele fez muita aliança com os inimigos de Israel. Exemplo é do casamento de Salomão com a filha de Faraó. Segundo a história vai dizer que quando um rei de uma nação casava-se com uma princesa de outra nação, firmava-se entre o rei daquela nação e a princesa daquela nação uma aliança de paz entre os reinados. O reinado do rei Salomão também foi um reinado de poder e glória. Por que poder e glória? Porque Salomão ele dedicou parte do seu reinado à construção e à edificação do templo em Jerusalém, que está no capítulo 6, a partir do versículo de número 8. Quando a gente lê o capítulo de número 11 de 2 Reis, a gente vai estranhar, porque Salomão ele vai cometer um dos piores pecados, que é o pecado da idolatria. Deus ele abominava a idolatria. Deus colocou já nos 10 mandamentos e deu ao povo, porque Deus ele abominava, não aceitava idolatria. E o que é idolatria? Idolatria, segundo o dicionário de português, idolatria no dicionário de português vai dizer que é adoração a ídolos, cultos a ídolos, fazer ofertas para ídolos. Já no dicionário bíblico, idolatria no dicionário bíblico vai ser tirar a glória de Deus e dar esta glória a um ídolo. Ou também no dicionário bíblico também vai dizer que idolatria é colocar tudo no lugar da adoração a Deus. Se eu comprar um carro e andar na minha rua com aquele carro, também pegar aquele carro, andar nos bairros
em que eu moro, na minha cidade, para mostrar para as pessoas que eu comprei um carro do ano, que eu tenho um carro novo, eu estou cometendo uma idolatria. Se eu comprar um paletó e ir para a igreja com a intenção de mostrar para os demais irmãos que eu tenho um paletó novo, que o meu paletó é melhor do que o do irmão, eu estou cometendo uma idolatria. Isaías ele vai dizer que Deus não divide sua glória com ninguém. É por isso que o diabo foi expulso do céu, porque Deus não divide sua glória com ninguém, quanto menos a um ídolo. No capítulo 11, fala que Salomão amou muitas mulheres. Salomão casou-se com a filha de Faraó. Ele casou-se também com moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e mulheres que eram da nação etéia. E o Senhor tinha já dito para Israel não se relacionar com essas mulheres, porque essas mulheres, elas tinham costumes estranhos. Costume como pintar os seus rostos, colocar objeto na sua orelha, e segundo ali a história vai dizer que as mulheres pintavam os seus rostos, colocavam objeto na orelha para cultuar aos deuses, para participarem de ofertas, sacrifícios aos deuses pagãos. Salomão ele casou com 700 mulheres que eram princesa, e ele casou com 300 mulheres que eram concubinas. E a Bíblia diz no capítulo 11, no versículo 4 de 1 Reis, que na velhice de Salomão, as suas mulheres perverteram o seu coração para ele não servir e não seguir o Senhor, como Davi, o seu pai. Salomão ele adorou e serviu a Astarote. Salomão adorou também e serviu a Micom, deus dos amonitas. Salomão edificou um altar a Quemos, deus dos moabitas, também a Moloque, deus dos filhos de Amon. Astarotes era conhecida como a deusa da fertilidade, da sexualidade, do amor e da guerra, e o seu símbolo era a lua. Micom ele era representado como o deus dos mortos e era o deus dos amonitas. Quemos era o deus da guerra, da destruição, e o nome Quemos significa destruidor e subjugador, e ele era o deus dos moabitas. Moloque ficou conhecido como o deus do sacrifício de crianças, e era uma honra para os filhos de Amon fazerem sacrifícios de crianças. Quando a Bíblia diz fez passar pelo o fogo o seu filho, a Bíblia claramente está dizendo sobre o sacrifício de criança. Salomão cometeu isso, ele fez passar pelo fogo, segundo ali o texto de 1 Reis, capítulo 11, ele fez passar pelo fogo o seu filho. E o pior de tudo é que Salomão morre na sua idolatria, e não se sabe, né? A Bíblia não vai dizer, por isso que eu digo, não se sabe se Salomão foi salvo ou se ele foi condenado, porque a Bíblia diz que ele morre na sua idolatria, e o seu filho chamado Roboão começa a reinar no seu lugar. Roboão ele causou-se a separação entre as tribos de Israel. Quando o pai dele morreu, ele precisava de um conselho. Ele foi até os anciões que aconselhavam ali o seu pai. E ele disse para os anciões: peço-vos um conselho, me dá um conselho para mim começar a governar, começar a reinar sobre este povo. Os anciões deram um excelente conselho para ele. Os anciões disseram: diminua o imposto sobre o povo e o povo vai servir você por o resto da vida deles. Mas ele não quis ouvir ali o conselho dos anciões, ele foi até os jovens que cresceram com ele, jovens mundanos, jovens que não serviam a Deus, que não temiam a Deus. E ele disse para estes jovens: peço-vos um conselho. E os jovens deram um conselho para ele: diga assim para o povo: se meu pai vos castigou de um jugo pesado, eu ainda aumentarei o vosso jugo.
Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. A Bíblia vai dizer que o povo se reúne em Jerusalém para ouvir as palavras do rei Roboão, filho de Salomão, e ele diz estas palavras para o povo: se o meu pai castigou vocês de um jugo pesado, eu vou aumentar o jugo de vocês. Meu pai vos castigou com açoites, eu, porém, vou castigar vocês com escorpiões. Quando o povo ouve estas palavras do rei Roboão, o povo se divide em dois. Israel agora estava dividido entre dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte era o reino de Israel, sua capital era Samaria. O primeiro rei que governou o reino do norte foi o rei chamado Jeroboão. O reino do sul era Judá, sua capital Jerusalém, e o primeiro rei que governou o reino do sul foi o rei chamado Roboão, filho de Salomão. Judá e Israel estavam entregue na idolatria, estava em um cenário de depravação, de desobediência com Deus, não obedecia, não seguia mais as leis de Deus. Deus não era mais adorado entre Israel e Judá, agora os deuses eram adorados no lugar de Deus. O templo que foi construído para a edificação e para a adoração a Deus, agora o templo estava sendo usado pelos sacerdotes para fazerem sacrifícios aos deuses, cultos aos deuses pagãos. Os sacerdotes perderam o temor, perderam o respeito com Deus e começaram a praticar obras idólatras, obras que Deus abominava. E o pior ainda de tudo é que os reis que vieram após os primeiro rei, que foi Roboão e Jeroboão, foram os piores reis de Israel e também de Judá. A Bíblia vai contar a história do pior rei que governou o reino de Israel, que era o reino do norte. A Bíblia vai dizer no capítulo 16 de 1 Rei, o versículo 29, que Acabe, que foi o pior rei do reino do norte, ele começa a reinar. E Acabe, ele casou-se com Jezabel, que era filha de Etibal, rei dos Sidônios. Acabe serviu e adorou a Baal. Acabe foi o pior rei da história de Israel. E a Bíblia vai dizer que Acabe foi o pior rei da história de Israel, que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que vieram antes dele. Se os que vieram antes de Acabe fez abominações, fez despravações, Acabe fez muito mais pior do que os que vieram antes dele. Mas no meio dessa despravação, no meio dessa idolatria que Israel e Judá estava vivendo, Deus ele vai levantar os profetas para profetizarem contra a casa de Israel e contra Judá. Deus ele não descansava, sempre enviava os seus profetas para profetizarem contra Israel e contra Judá. Mas quem é o profeta? Qual é a característica do profeta? O profeta, ele é alguém chamado por Deus para cumprir uma tarefa ou várias tarefas, especialmente a de entregar uma mensagem. A característica da mensagem do profeta era dizer: assim diz o Senhor. No hebraico, o profeta quer dizer Navi. Navi significa porta-voz de Deus. Navi significa aquele que fala o que Deus manda ele falar. Navi significa aquele que entrega a mensagem de Deus, né? E profeta não é aquele profeta do Pix, que nem a gente vê hoje no Facebook, no Instagram, no YouTube, né? Faz um Pix para mim que eu vou profetizar para você. Esse não é o profeta. O profeta também não vai ser aquele que vai profetizar pela emoção, né? Não é aquele que vê o outro profetizando e ele começa a profetizar. Não é aquele que vê o outro falando em língua e ele quer também falar em língua. Porque o que mais tem em nosso meio é pessoas que são movidas pela emoção.
o outro começa a profetizar, né? Deus toma lá o profeta na profecia, ele começa a profetizar e a outra pessoa começa a imitar ele, né? E profeta, ele não volta para a sua casa sem entregar a mensagem de Deus, né? Porque hoje em dia não é fácil a gente que somos pregadores, pastores, obreiros, diáconos que pregam a palavra de Deus, não é fácil para eles entregarem o recado de Deus, porque as pessoas bloqueiam no Facebook, não dão mais a paz do Senhor, não chamam mais para pregar a palavra de Deus, não convidam mais para trazer uma mensagem. Mas nós somos apenas o vaso, né? Deus nos usa. E quando Deus nos usa, a gente tem que entregar a mensagem de Deus. Pode bloquear no Facebook, pode não me convidar mais para pregar, pode não me dar mais a paz do Senhor, mas eu vou entregar a mensagem, vou entregar a palavra de Deus. E a Bíblia vai dizer, então, no capítulo 17, verso 1, que o profeta Elias foi profetizar contra Israel, que ele foi profetizar ali contra o rei Acabe, que era o rei de Israel. Né? Ele não foi profetizar contra qualquer pessoa, ele foi profetizar contra alguém que tinha autoridade, ele foi profetizar contra alguém que podia matar ele, né? Mandar matar ele. E ele foi profetizar e ele diz: vive o Senhor, Deus de Israel, perante a cuja face estou, que neste ano nem orvalho e nem chuva haverá, segundo a minha palavra. A Bíblia diz que quando ele entrega esta profecia, Deus ele cerra os céus e não manda mais chuva. Os teólogos vão dizer que não chove em Israel no espaço de 3 anos e meio. Parece ser assim uma coisa simples, não chover mais, não haver mais orvalho, né? O orvalho é sereno, né? E naquela época serenava muito. E quando serena, né, as plantas ela começa a crescer e brota, né? Quando serena numa área que tem muito plantas, as plantas vão crescer e vão ali produzir. Mas não serenava mais, não chovia mais em Israel. E quando não chove, né, o clima fica tenso, fica um calor tenso, um calor muito grande, né? É por isso que o deserto é um lugar muito quente, porque no deserto não chove. E quando não chove, não tem vida, porque para a vida ter, tem que ter água, tem que chover. Para a planta crescer, tem que chover. E nós, sermos humanos, nós seres humanos somos beneficiados com a chuva. Da mesma forma os animais também são beneficiados com a chuva. Mas se não chover no lugar onde que o animal está vivendo, ele sai daquele lugar e vai procurar um outro lugar melhor para ele viver. Quando chove, nascem nascentes de rios, né? E a gente usa essas nascentes de rio para as nossas necessidades. Sem a chuva não tem como a gente fazer as nossas necessidades, como por exemplo, lavar roupa, cozinhar, lavar a casa e fazer outras tarefas. Israel estava num período de seca por causa da chuva. Israel estava num calor muito grande por causa da falta de chuva. Mas por que que Deus ele foi tocar logo na chuva? Era mais fácil Deus mandar lá fogo lá em Acabe, mandar fogo em Isabel, mas por que que Deus ele foi tocar logo na chuva? Deus ele toca na chuva porque quando chovia, o povo de Israel cultuava Baal. Quando chovia, o povo de Israel fazia sacrifícios para Baal, comemorando a chuva, e eles acreditavam que Baal mandava a chuva. Mas Deus agora estava envergonhando Baal e mostrando para o povo de Israel que Baal não é o dono da chuva, mas que o manda-chuva é o próprio Senhor, que o manda-chuva é o próprio Deus que mandava a chuva. E Deus, ele é diferente dos deuses, porque os deuses, cada deus daquela época em que Israel cultuava, eles acreditavam que cada deus tinha uma função, e um deus não podia fazer a função do outro deus. Por exemplo, tinha lá o deus da morte, tinha lá o deus da fertilidade, tinha lá o deus da guerra. O deus da morte não podia guerrear, porque não era a função dele. O deus da fertilidade não podia matar, porque não era a função dele. Tinha lá o Deus que fazia isso. Mas o Deus de Israel, o Deus de Elias, o Deus que nós servimos, ele faz
todas as funções que os outros deuses não faziam. Ele é o dono da vida, ele cura, ele salva, ele batiza, ele liberta, ele transforma. Ele pega uma pessoa lá do lamaçal, faz dele um pregador, faz dele uma pessoa abençoada. Então, Deus que nós serve faz tudo o que os deuses não fazem. E a Bíblia vai dizer que no versículo 2, veio a ele a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor veio dizendo: retira-te daqui, vá para o oriente, escondeste junto ao ribeiro de Quiriate, que está diante do Jordão. Né? O interessante é que este ribeiro, ele estava escondido junto ao Jordão. Deus escondeu ali este ribeiro. Mas por que Deus esconde esse ribeiro? Deus esconde esse ribeiro porque Acabe e Isabel estava procurando o profeta Elias para matar ele, né? Mais para frente, a gente vai ver que o profeta, ele entra numa caverna e não quer sair da caverna. Ele sentiu ali a pressão de Jezabel. Ele não quer mais sair da caverna, com medo de Jezabel. E ele diz: Senhor, só restou eu. Mas o Senhor diz para ele: Elias, pode sair da caverna, porque reservei 7.000 homens que ainda não dobraram os seus joelhos para Jezabel, né? Então Deus esconde o profeta no ribeiro de Quiriate, né? Quando Deus envia uma praga, envia ali uma pandemia que a gente passou, Deus, ele nos esconde debaixo da asa do Altíssimo. O salmista vai dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Mas Deus não só esconde o profeta, mas como também cuida do profeta. Porque a palavra de Deus vai dizer que Deus diz para Elias: Elias, vá para o Oriente, vá para o ribeiro de Quiriate, se esconde lá, que está diante do Jordão. Eu já ordenei aos corvos que traga para você pão e carne. Né? Então Deus cuida do profeta. Deus não só esconde o profeta, mas como também Deus, ele vai cuidar do profeta. É uma mensagem tremenda, é uma coisa assim tremenda, linda, maravilhosa. É uma mensagem muito tremenda da gente pregar aí nos cultos. E a Bíblia diz que ele comia pão e carne pela manhã, comia pão e carne pela noite e ainda bebia da água do ribeiro, né? Deus, ele cuida da gente, Deus, ele cuida de nós. A gente passou por 2 anos de pandemia, não podíamos ir para um lugar sem a máscara, né? A gente tinha que ir para um lugar, levar a máscara, não podia tocar na mão de ninguém. Se tocasse, a gente tinha que lavar a mão com água e sabão, porque era um negócio, era muito sério. Mas olha nós aqui, nós passamos por essa pandemia, não pegamos essa pandemia. Teve crentes que pegou essa pandemia, morreram, teve outros que pegou essa pandemia, mas sobreviveu e está testemunhando que Deus cuidou dele. Né? Então Deus cuidou da gente durante esses 2 anos e meio, e a gente vai para a igreja feliz, como diz o salmista, alegre quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A gente vai para a casa de Deus feliz e alegre, dando glórias a Deus, porque Deus, ele cuida de nós. Né? A Bíblia diz que Deus cuida de Israel por um espaço de 40 anos. Deus mandava maná para o povo. O povo não queria mais maná, mas Deus agora mandava ali carne para o povo. Deus tampava o sol com 2 colunas de nuvem e fazia sombra para o povo caminhar no deserto. Que coisa tremenda. Deus também aqueceu o povo de noite no deserto, porque de noite no deserto é muito frio, e Deus ia lá, aquecia o povo no deserto. Deus fazia a água da rocha sair para o povo beber, né? Então é uma coisa muito tremenda. Deus, ele cuida de nós, e Deus aqui estava cuidando do profeta Elias. Mas só que devido ali à falta de chuva, o ribeiro seca, e o profeta não podia mais ficar ali, né, por causa da chuva. Então Deus fala para o profeta: sai do ribeiro e vá para Serepeta, que é de Sidom. E ali vai ter uma mulher viúva, e esta mulher viúva vai te sustentar, né? Serepeta era uma cidade fenícia que ficava a cerca de 13 quilômetros ao sul de Sudão. E a Bíblia diz que ele vai para Serepeta, o profeta, e ele encontra ali a mulher,
apanhando lenha na porta da cidade. Ele chama a mulher e diz para ela: peço-vos um pouco de água. A mulher vai e traz água para ele. Depois ele diz para a mulher: trazei-me agora em uma das suas mãos um bocado de pão. Era mais fácil ele ser direto com a mulher e dizer para a mulher: trazei-me numa das suas mãos um bocado de pão. Mas ele não faz isso. Ele pede primeiramente para que a mulher traz para ele água. E por que ele pede em primeiro lugar água? Era mais fácil ele ser direto e pedir: traz logo o pão, mas ele não diz, ele diz: traz primeiro água. Água na Bíblia representa o Espírito Santo de Deus. Água na Bíblia também pode representar a provisão de Deus. Então, quando o profeta está falando para a mulher: traz água, o profeta está dizendo para a mulher: a provisão de Deus chegou. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Quando Abraão sobe com o menino Isaac no monte de Moriá, eles estão subindo no monte de Moriá, o menino olha para o seu pai Abraão e diz para Abraão: pai Abraão, está aqui a lenha, o fogo, o cutelo, todos os preparativos para o holocausto está aqui, mas aonde está o cordeiro? Né? E Abraão olha para o menino e diz: Deus proverá para si o cordeiro para o sacrifício. Né? Então, quando ele diz trai água, ele está dizendo: a provisão de Deus chegou para você, mulher. Aí ele pede também um bocado de pão. A mulher não queria trazer para ele um bocado de pão. E a mulher diz para ele: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tem, senão somente um punhado de farinha numa das panelas, um pouco de azeite numa das botijas. Vê que apanhei dos cavacos e vou preparar para mim e para meu filho, comeremos e depois morreremos. Essa mulher, ela não tinha nada, ela só tinha um pouco de azeite e um pouco também de farinha. Mas este pouco que a mulher tinha era o suficiente para Deus trabalhar na vida dela. Deus, ele trabalha com um pouco de farinha e um pouco de azeite. Quando Jesus multiplicou os 5 pães e os 2 peixes, Jesus só precisou de 7 pães e 2 peixes. E a Bíblia diz que naquele dia comeram 4.000 homens, sem contar as crianças e sem contar as mulheres. Imagina se a gente fosse contar as mulheres e as crianças que comeram ali do pão e do peixe que Jesus multiplicou. Então, para Deus fazer na sua vida, para Deus operar na sua vida, ele só precisa de um pouco de azeite e um pouco de farinha, né? E a Bíblia diz que o profeta Elias deu uma resposta de Deus para ela. O profeta Elias disse para ela: vai, mulher, faz conforme a tua palavra, mas faz primeiro para mim, porque assim diz o Senhor: a farinha da tua panela, o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Que coisa tremenda. E a Bíblia diz que ela fez conforme a palavra do profeta Elias. O profeta Elias comeu a mulher, comeu o filho da mulher por muitos dias, até o dia em que o Senhor deu chuva ali sobre a terra, segundo ali o texto bíblico. Que Deus te abençoe, fique com esta palavra. Essa foi uma palavra que estava no meu coração. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor.